Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa de análise de benchmarks Ficub. Me chamo Alan, hoje dia 21 de março, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, dia de ontem a Ibov indicando para a gente, né, uma possibilidade ali de um início de uma correção, né, depois da movimentação forte de alta, né, então foram 6 pregões ali, né, seguidos de alta, rompeu pontos de resistência. Não gosto, tá, de procurar compras, né, depois desse movimento um pouco mais esticado. Gostaria de ver um movimento de pullback, né, e aí a região de suporte ali mais interessante que eu vejo está próximo dos 129.700, chegando por ali, ponto mais importante ali para ficar de olho, tá? Então vamos ver se o Ibov dá um movimento ali de correção um pouco mais para baixo, né? Acho que o dia de ontem não dá para considerar uma correção. Eu até entendo que é uma pausa ali da movimentação de queda e vamos ver se ele corrige aí, pelo menos aí próximo dos 130, 129 mil, e ali sim eu vejo como uma região mais interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar perdeu ali a região dos 760, né? Tá voltando para testar. Veja a região em vermelho como um ponto de resistência. Então, vamos seguir acompanhando aí para ver se o dólar bate cabeça e manda para baixo. Se por um acaso o dólar passar direto, né, rompendo aí para cima da faixa vermelha, eu só ficaria atento no pullback, porque se ele voltar para testar e formar um pivôzinho para cima, eu entendo que este movimento pode ter sido apenas uma violinada ali na região de fundos anteriores, e aí a gente pode ver sim um dólar tentando voltar lá para a faixa dos 5,90, tá? Então, abaixo de 760, vejo ali uma região de resistência, a ideia é bater cabeça e mandar para baixo, mas se ele fizer algo parecido com isso aí nos próximos dias, corrige, passa direto aí para cima da região em vermelho, faz pullback e forma um pivôzinho apontando para cima, aí já começa a ficar esquisita aí esta movimentação de queda, né? A continuação da movimentação de queda aí do dólar, tá? Mas de qualquer forma, dólar ainda, né? Entendo que para baixo e está chegando aí na região de resistência. Vamos dar uma olhada no gráfico do índice, o INFUT. Bem, o índice rompeu para cima do topo anterior, 132 mil ali. Pegar aqui os tempos gráficos menores, né, os 60 minutos, vamos dar uma olhadinha. Olha, tem uma região que nós marcamos como ponto de suporte ali, não lembro exatamente qual foi o dia, provavelmente na quarta-feira, né, ele acabou até segurando aqui, mandou para cima e está voltando para testar essa mesma região, tá? É uma região que eu vejo mais como um ponto de suporte. Tá certo que está um pouco mais cansado esse índice, né? Já subiu bastante ali, mas de qualquer forma a ideia seria voltar para testar essa faixa dos 133.800, testar essa região ali que ele acabou deixando aí durante o movimento de correção no dia de ontem, né? Se bem que foi bem lateral, né? Ele teve ali um gap e ficou ali um pouco mais travado, né? Teve esse candle mais forte na queda, mas não foi ali uma grande tendência de queda, né? Então é um movimento até um pouco mais travado, apesar de ter sido ali um dia mais negativo, não foi aquela movimentação mais forte na queda. Vamos seguir acompanhando, está em região de suporte, gráfico de 15 minutos está tentando aqui escapar a linha vermelha, ainda tem alguns pontos de atenção no gráfico de 15 minutos, por exemplo, aqui no 133.300 trabalha como resistência, inclusive ele já foi testar lá e deixou um paviozão, né, não conseguiu ficar para cima dessa região. Se por um acaso o índice ele conseguir romper para cima dessa faixa vermelha, aí sim a gente começa a projetar alvos ali no 133.700, quem sabe até mesmo voltando aqui no 133.900, 134 mil, tá? Vai ter bastante resistência ali perto do 134, né? Ele começa a resistência pela mínima 72, então só fiquem atentos que se por um acaso o índice voltar para lá, o ponto onde ele tende a bater cabeça. Uma observação do índice é o seguinte: se por um acaso ali nos próximos minutos, né, próximas horas, ele vem perdendo essa faixa verde, deixa eu só pegar o 60 de novo, vem perdendo aqui essa faixa verde, aí tome cuidado, né, porque essa região que por enquanto está trabalhando como suporte passa a ser uma região de resistência, tá? Então, caso o índice faça algo parecido com isso, né, essa região passa a ser um ponto de resistência, então movimentos de repique pode ser uma região mais interessante ali para quem acredita e mais outra puxada para baixo, né, um ponto mais interessante para se pensar ali nas vendas, né? Então ficar de olho se ele perder a região de 133.700, porque aí já, aliás, 132.700, né?
porque ele já indica ali sim um possível, né, movimento de correção um pouco mais para baixo. Aí tem a mínima 72 como suporte, tem essa região aqui do 131.500 também, que é um ponto que ele pode voltar para testar. Tem aqui embaixo no 130.500, né, também é outro ponto que eu ficaria atento se ele der continuidade na queda. Então, por enquanto, o índice acima de região de suporte, né, acima do 132.700, vamos ver se ele permanece acima deste ponto, rompendo para cima de 133.300, a ideia é voltar lá para os 133.700 até 134.000. Se perder da região dos 132.800, aí eu tomaria cuidado com compras, né? E a gente pode ver sim uma continuação aí da movimentação de queda do índice, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Vamos lá, pessoal, Bitcoin deu uma puxada aqui para cima, rompeu para cima dos 86.900, né, 87 mil, tá voltando para testar. Ontem eu marquei aqui, né, uma região pelos 120 minutos que trabalhava com uma resistência, ele rompeu para cima dela e está tentando segurar. E o que eu chamei a atenção ontem é o seguinte, pessoal, se o Bitcoin vai iniciar uma movimentação de alta no curto prazo, se ele vai tentar buscar lá perto dos 90 mil, o ideal seria que ele já começasse a respeitar essa região em verde, tá? Trabalhando para baixo dela, ele volta tudo de novo para testar 81.400, pode ir lá para testar os 78, 76 mil novamente, ou seja, ele volta para testar os fundos anteriores. Então, se o Bitcoin vai dar início, né, a uma movimentação de alta, o ideal é que ele já comece a fazer algo parecido com isso agora, tá? Então, vamos seguir acompanhando, ponto importante aí para o Bitcoin. Não tá legal no momento, né? Ele tá até ameaçando aí perder para baixo da região em verde. Se perdido, aí quem está comprado em movimento de curto prazo, né, eu tomaria um pouco mais de cuidado, porque a gente pode ver o mercado, né, o Bitcoin voltando lá para os 84, desculpa, 84 não, 84 onde ele está agora, 81.400 até a região de 78, 76 mil, e aí a gente sabe que isso tende a trazer o mercado ali, as altcoins para baixo também, né, e ainda mais altcoins que são um pouco mais voláteis ali que o Bitcoin, podem sofrer um pouco mais, tá? Então ficar de olho aí, mas de qualquer forma, Bitcoin em ponto de decisão, vamos ver como ele reage aí agora, tá ok? E o S&P 500 para a gente finalizar, né? Então deixa eu pegar aqui o S&P 500, tá aqui no meu outro monitor. Vamos lá, o S&P 500, eu tenho chamado a atenção que o movimento de alta dos últimos dias, eu entendo que é uma correção, né, da pernada de queda, e que ele tem alguns pontos de resistência. Eu marquei uma primeira região aqui no 5.700. Não coloquei ali como uma resistência mais pesada no momento, eu entendo que o 5.780, 5.800 seria um ponto mais difícil ali de passar, mas ele já está segurando por aqui, tá? Inclusive, aí, se o S&P 500 começar a trabalhar para baixo desses 5.600 aqui, eu entendo que a ideia é voltar para testar os 5.500 e não descarto a possibilidade de irmos direto lá para a região dos 5.400, testar aquela região de suporte em verde, tá? Então, ponto importante aí para o S&P 500 também. Tá sugerindo, inclusive, continuação na queda, tá? Então, fiquem atentos caso o S&P 500 resolva aí perder 5.600, a gente pode ter uma puxada aí mais forte para baixo e quem sabe, né, perdendo 5.500, até mesmo buscando lá os 5.400 como uma próxima região de suporte, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando o que o S&P 500 faz, mas por enquanto sugerindo aí continuação da movimentação de queda. Beleza? Bem, pessoal, então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um excelente dia, né? E mais tarde aí temos nosso programa Tendências e também o nosso programa de cripto para ver o que a gente tem aí no mercado, tá ok? O que aconteceu aí no dia de hoje, né? Um abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.